E quem tiver com... Ah, eu falei todas e tem um todo aqui. Ele chegou. Oh, meu amor. Tudo Boa bom, noite. Roberto? Tudo jóia. Boa noite, querido. Nós vamos... se alguém tiver com o microfone aberto, porque só para não dar microfonia, alguma coisa assim, tá? Eu li o capítulo passado, muito interessante, hein, gente? Caramba, por isso que foram realmente... Foram duas aulas, né, Célia? O capítulo 11, muito bom mesmo. Foi, assim, algo muito interessante. Mas a gente vai para o capítulo 12. Tá aí, já está aí contigo, Alberto? Está comigo? Com o capítulo 12 aí? Tá? Então, vamos começar. Bem, entre companheiros. É imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. E é muito interessante que a gente vai fazendo esses estudos, né? E vai vendo, parece assim tão natural, quer dizer, parece não, para ele está começando a ser muito natural falar, né? Como assim falar sobre a morte, né? De forma tão tranquila, né? E às vezes muitos de nós sentimos tantas dificuldades, e quando a gente fala da palavra, tem gente que ainda faz o sinal da cruz, né? Aí fica com medo, né? Quer dizer, então aqui ele está dizendo assim: é imenso consolo pensar que a morte não interrompe o trabalho sadio e edificante. Os ideais nobres possuem suas verdadeiras raízes na vida espiritual. E, além do túmulo, podemos continuar o serviço que se afina com as nossas tendências e esperanças. Olha que interessante, né? Quando nós estamos num trabalho de ideal nobre, continuamos nesse trabalho, continuamos nessa tarefa, né? E é isso que esse conforto e esse esclarecimento que ele vai trazendo para nós. Se é verdade que os maus, por vezes, prosseguem caminho algemado às realizações escuras, é certo igualmente que a tarefa do homem bem intencionado não sofre pausa ruinosa em seu desdobramento. Porque assim como a gente vê que o trabalho no bem, nós continuamos, há aqueles que no trabalho no mal, que muitas vezes também continua, né? Mas a gente sabe que que nós não sofremos aqueles que já estamos neste caminho, que não tem... muitas vezes é muito comum muitos espíritas falarem assim: ah, não, eu estou muito, 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 muito longe. Posso estar até muito longe, mas eu estou muito mais perto, assim, para dar um passo no bem do que dar um passo no mal. Entendem? Quer dizer, eu sou tão imperfeita, eu não sirvo, eu vou... Não. E aí? Então, para que a gente está se esforçando todos os dias para nos tornarmos pessoas melhores? Exatamente para sairmos daqui, que sempre eu coloco, melhor do que entramos. Ou, como digo, esta é a nossa melhor encarnação. Aproveitá-la ao máximo, né? Aproveitar com muito carinho essa encarnação, e o que pudermos fazer, fazermos sim, mergulharmos. Eu não tenho como dar passos gigantes, não precisa, eu dou passo de tartaruga, tudo bem, mas eu vou. Eu não posso ficar parada, eu não posso ficar estacionada. Quando eu falei para vocês que no domingo faltou algo para que eu falasse, foi porque eu me lembrei de uma parte que tem nesse livro que a gente estuda no domingo, e que ele diz o seguinte: eu peço licença a vocês só para colocar uma coisa que ele diz aqui, quando ele vai falar sobre reflexões sobre o sofrimento. Ele diz assim:
É com o aprendizado, com a educação moral e comportamental, que iremos reduzindo gradativamente as energias de um ego sofredor. Esse aprendizado sobre como nos comportamos diante dos acontecimentos é que poderá minimizar o sofrimento mental existente nas pessoas. Para isso, apontamos a seguir alguns elementos para reflexão a respeito do sofrimento que poderão ser úteis aos nossos leitores. Se observados e praticados, poderão reduzir em muito aquilo que nos faz sofrer. Isso porque, com essa prática, conseguiremos ampliar nossa consciência a respeito das cargas desnecessárias que infestam de sofrimento nosso campo mental e reduzem a nossa alegria de viver. Era isso que eu até falei, que foi uma parte que eu esqueci de colocar no estudo de domingo, e é o que a gente pode parar para pensar como espírita, que cargas desnecessárias nós estamos levando e que está nos impedindo de darmos passos firmes, com vontade, com alegria, como ele diz aqui, né? Esses ideais nobres que cada um de nós está praticando dentro daquilo que pode. Eu não posso, às vezes a gente não pode falar assim, eu não estou fazendo nada, olha, eu só. Se você ora pelo outro, você está fazendo algo. Se você vê uma pessoa que te manda uma mensagem pedindo um socorro e você manda de volta a mensagem com palavras de incentivo, de apoio, de esclarecimento, de força, você está cumprindo um ideal nobre, né? E é o que ele coloca aqui. Ele diz assim: há 1000 ângulos diversos em cada missão de benemerência. E a providência divina favorece em toda parte a determinação do homem de cooperar nesse ou naquele setor do bem. Então, quando nós nos decidimos a cooperar no setor, no bem, nós temos a providência divina sobre nós, nos ajudando, nos auxiliando. Tá, tudo bem, nesse momento de pandemia, muitos de nós não podemos fazer muitas coisas, não podemos estar o tempo todo na casa espírita, ou na casa de uma amiga, ou fazendo visita num asilo, qualquer coisa. Mas o pouco que a gente pode fazer, que seja usando o nosso pensamento, já ajuda muito. Pensamento e o coração também, né? Aí eu fico olhando ali, aí eu botei o coração do lado errado. Né? Porque aqui a câmera fica ao contrário, né? Mas vamos lá. Meus primeiros contatos com os associados de serviços espiritistas cristãos representaram para o meu espírito incentivo inapreciável. Que contentamento pensar na continuidade da colaboração digna. Que conforto verificar que os meus defeitos não me anularam de todo para a obra doutrinária que tanto amara no mundo. Olha que interessante aquilo que eu li, né, das cargas desnecessárias que muitas vezes a gente leva, né? E aqui ele está dizendo que bom, que conforto ele verificou que os defeitos dele não anularam de todo para a obra doutrinária. Então, tenhamos essa vontade mesmo, essa confiança que, mesmo o pouquinho que possamos estar fazendo, estamos fazendo alguma coisa. Continua. Não obstante as graves imperfeições de meu trato pessoal, seguiria avante, lutando, servindo e aprendendo. A certeza de que marcharia sem violência e sem saltos em minha própria regeneração e aperfeiçoamento enchia-me de otimismo e esperança. Né? Alguém tem algum comentário a queira fazer desse pedacinho que nós lemos? Se alguém quiser falar alguma coisa.
disso que nós lemos até agora. No início do livro, a gente viu aquela fase toda dele desencarnando, a gente viu que ele foi um momento difícil para ele e tal, a gente até comentava que mesmo ele, com todo o conhecimento da doutrina, ele tinha essa dificuldade, só que agora a gente já está vendo que ele já está fluindo por um outro caminho de mais harmonia, superou aquela fase difícil lá do desencarne e está já agora no momento de propósitos, de recuperação, de sintonia com caminhos mais edificantes. Então, é um consolo para nós, né? Por mais que a gente seja, como você está dizendo, imperfeito, que nosso desencarne possa ser assim, o assado, mas depois tudo vai fluir, né, por um caminho legal, que a gente possa sempre aqui plantar para colher depois. No Evangelho é sempre citado o que você faz aqui, os méritos vão vir depois, vão vir na parte espiritual. Então, mesmo com nossas imperfeições, que a gente busque sempre o bem, buscar um caminho de virtude, um caminho de melhoramento, de aperfeiçoamento. Estamos todos em processo, né? Ele achava que ele poderia morrer, chegar lá do outro lado e já fazer uma comunicação. Já ia bancar o repórter. Agora ele já está baixando a bola. Ele já está vendo que não pode ser desse modo. Que ele tem que primeiro se harmonizar com o outro tipo de vida que ele está levando. E ele vai levar umas orientações boas dos amigos que vão visitá-lo depois. Muito, muito legal. Esse capítulo é muito, muito interessante mesmo, né? Visitas fraternas. Enlevado e ditoso com a assistência fraternal de que era objeto, recebi na segunda noite 2 visitas agradáveis e preciosas. Guilhom, que é o Guilhom Ribeiro, e Schutel, Caibá Schutel, vieram abraçar-me. Prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres. Estavam como que remoçados e profundamente felizes. Auréolas de tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante. Indagaram, bem-humorados, de minhas impressões iniciais na experiência nova. E quando comecei a relacionar as surpresas, notei que faziam o possível por arrebatar-me o pensamento aos negócios e assunto de somenos importância. Quer dizer, quando as surpresas, as lamentações, a dificuldade, aquela coisa toda, né? Vamos botar assim, aquele chororô que ele ia fazer. Aí, vamos mudar de assunto, né? Agora, ó, que companhia, Rosane, que companhia, hein? Guilhom e... Pois é, e Caibá Schutel. Não é brincadeira não, hein? Não é? Poxa vida. Se a gente estando do lado de lá, se o nosso anjo da guarda já estiver do nosso lado, já está de bom tamanho. Pois é, a gente acha que ele não foi assim tão agraciado, apesar de ter sido um homem que contribuiu tanto para o espiritismo, mas você vê que pelas visitas, pela pessoa que veio buscá-lo, ele teve tudo que merecia realmente até onde ele foi. Quem é que vai ser de nós ser recebido pelos espíritos que foram buscá-lo? Mas aquele tal negócio, por que não sermos recebidos, cada um que está na sua casa, que é ligado a uma casa, né, a casa espírita, pelo mentor da casa, ou pelo próprio senhor Aristides, né? Por que não? Rosângela! Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves, lá do Nós não sabemos nem quem é o mentor da nossa casa. Não, a gente não sabe quem é. Quer dizer, eu na minha pequenez, assim, eu penso muito que a nossa casa é protegida muito por Bezerra de Menezes, na minha forma de ver. Né? Então, não sei. Sabe? Mas não fique contando que vai ser Joana, não. Agora, Célia. Joana, por causa do Divaldo,
a mentora? Sim, eu tenho essa sensação, sabe? Mas o importante mesmo é a gente saber que amigos... Aqui ele vai até falar, né? A gente vai entender algumas coisas que, principalmente o Guilherme vai falar, que vai ser muito interessante para a gente até refletir sobre isso. Porque às vezes a gente fica muito preocupado, né? Quem é o mentor da casa? Quem é? Tal. Quando nós soubemos, eu fui ligada ao CEOI, né? Tem companheiras aqui do CEOI, eu, o Bira e mais um amigo, nós fomos a Uberaba tentar falar com o Chico, não conseguimos, falamos com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, nem me lembro mais o nome, aí ela disse, vocês não sabem quem é o mentor da casa? Chama-se Jesus Gonçalves. Eu já sabia quem era, porque eu fazia um trabalho no Haiti, junto com os rancenianos, visita aos rancenianos. Então, eu já tinha ouvido falar nele. Aí depois veio realmente confirmar que ele é o mentor da casa. Mas porque é a minha casa também, né? Lá estão os soldadinhos dele. Soldadinho não, de general para cima. Né, Melisaura? Não tem nenhuma flor. Né, Ana? A gente tem certeza, o Alberto também. Não tem nenhuma flor assim do jardim e tal. É tudo chegado a Alarico, né? Que Jesus Gonçalves, uma das reencarnações dele foi Alarico I, segundo, o Cardeal Richelieu, e vai por aí afora, né? Então, com toda certeza, quem está ali dentro, amigas, olha, era coladinho com Alarico. Não tinha como. A gente estava... Lembra quando Agostinho foi lá pedir a Alarico para não invadir as igrejas? Lembro. A gente estava naquele corredor ali, querendo cuspir nele. Pois é, com certeza. Então, não vamos assim, não, que nada. E se identifica. Parece que a gente se encontra, se identifica, né? A gente sabe, né? Lá dentro, assim, vê aquela história falando assim, presta atenção que você não é aquele anjo de asinha, não. É alguém que está firme aqui, que tem que trabalhar muito, precisa trabalhar muito mesmo, né? Então... Rosângela, o que esse texto que a gente está lendo nos remete é de que a gente tem que seguir o nosso caminho. Então, seguir o nosso trabalho e vamos em frente, exercitando tudo que a gente diz, né, em todos os nossos estudos, e fazer o melhor possível, seja em que casa for, em que lugar for, né? Então, vamos em frente, tem muito trabalho pela frente, então vamos seguir as determinações do alto, de Jesus, e vamos buscar aí o melhor possível para nossas vidas. E a hora é agora, né? Isso. Não adianta a gente ficar muito parada e pensando muito lá atrás, aquela coisa toda, né? Aí aqui ele continua... Onde eu parei? Tá. Schutel mencionou o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira em Matão. Matão é interior de São Paulo. Ô, Rosângela, o meu texto é diferente, não tem nada disso aí que você está lendo. Depois que você leu sobre Guilom e Schutel, aparece assim, estavam como que remoçados e profundamente felizes. Então, foi suprimido um parágrafo. Está suprimido um parágrafo aí. Isso vem depois do que você está lendo? Aí diz assim, tem auréolas. Aí vem auréolas de tênue luz irisada acentuavam-lhes a simpatia irradiante. Tá? Então, aí onde você está lendo, esse PDF deve estar suprimido esse parágrafo. Tá? Que você está... Guilhom e Schutel vieram abraçar-me, tá certo? Tem isso aí? Tá, né? Aí depois ele vem assim, prestei muita atenção à presença e à palestra de ambos, de modo a não ser impreciso em qualquer notícia que me fosse possível transmitir aos companheiros terrestres.
Tem isso? Tem. Tem. Estava. Mas você leu alguma coisa aqui aí? Você leu alguma coisa que não tinha aqui. É? Bem, eu parei. Porque eu parei aqui quando ele diz assim: indagaram bem-humorados de minhas impressões iniciais. Aí foi quando eu parei para perguntar ou falar alguma coisa. Mas vamos lá. Indagaram bem-humorados. Oi? De minhas. Então tá certo. Oi? Tá certo? Tá. Indagaram bem-humorados de minhas impressões iniciais na experiência nova, e quando comecei a relacionar as surpresas, notei que faziam o possível por arrebatar meu pensamento aos negócios e assuntos de sumenos importância. Schutel mencionou júbilo, o júbilo com que se entrega ao serviço de sua rica sementeira, em Matão. Aí eu disse, Matão é a cidade de São Paulo, interior de São Paulo. E falou das bênçãos que continua recolhendo na vida espiritual com tanto entusiasmo que, francamente, lhe invejei a posição íntima. Eu acho tão interessante o irmão Jacó, que ele coloca mesmo, né? Lembra quando ele também invejou a professora, a luz da professora? Ele mostra ele mesmo, né? Que ele ficou com uma leve inveja, que ele está dizendo a mesma coisa, né? E Caiba Schutel é um dos trabalhadores, ou eu não sei se... Não. Pensei que tu estivesse lendo, é comentário. Não, estou comentando. Guilhom, visivelmente satisfeito. Não, eu sei. Uhum. Não, eu quero comentar sobre o Caiba Schutel. Eu parei aqui na posição íntima. Sim. Me parece, eu não sei se foi ele ou se ele trabalha numa colônia chamada Alvorada Nova, que é lá para o lado de São Paulo, lá para o lado de Matão. E tem até um livro dele, de Caiba Schutel, salvo engano, chamado Alvorada Nova. Tá? Mas vamos lá. Guilhom, visivelmente satisfeito, referiu-se ao contentamento com que colabora na extensão dos trabalhos doutrinários sob a orientação de Ismael, e mostrou imensa alegria pela possibilidade de prosseguir em espírito junto à esposa e aos filhos queridos, perfeitamente integrados em seu idealismo superior. Demonstrava enorme reconforto por haver readquirido plenamente a visão. Seus olhos, com efeito, permaneciam mais penetrantes, mais lúcidos. E aqui embaixo tem o seguinte: Guilhom Ribeiro tinha ambos os olhos cataratados e praticamente não enxergava pela vista direita, né? Prometeram-me ambos que, a breve tempo, eu retomaria as minhas atividades na doutrinação, explicando que, não longe dali, infinito trabalho nos aguardava a cooperação. Pelas continhas que eu estou fazendo aqui, ele ainda não fazia 30 dias ainda, que ele estava desencarnado, né? Que a gente vai ver mais à frente. Né? Ainda não tinha feito os 30 dias, hein? Tá? Opinião autorizada. Perguntando a Guilhom quanto ao motivo pelo qual não se comunica mais frequentemente em nosso meio, fez um gesto significativo na calma que lhe é peculiar e falou: ora, Jacó, quase que diariamente visito as nossas organizações, partilhando do trabalho de abnegados servidores do Espiritismo no Brasil. Entretanto, você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro ou inoportuno. Os companheiros de luta devem agir em campo livre, qual aconteceu conosco. Fazem a corrida no estádio da fé. Aquilo que você até falou, né, Alberto? A gente seguir a nossa caminhada. Se vier o mentor da casa, não vier, alguma coisa aqui, é importante o nosso anjo guardião está também nos inspirando, né? A gente está fazendo a nossa tarefa, nosso trabalho,
Isso é importante, né? Isso é muito importante. E o Guilherme Ribeiro coloca de forma muito tranquila. Rosângela, aqui ele quer dizer o seguinte, que o médium, a moral do médium influencia muito nessas comunicações, não é isso? Isso mesmo. E ele dá uma chamada no Jacó, quando ele fala aqui que você compreende os obstáculos do intercâmbio prematuro e inoportuno, como o Jacó queria fazer. É o que ele queria fazer, né? E olha aquilo que eu falei para vocês, ainda, com toda certeza, ele ainda nem tinha mandado a mensagem, ele já queria ter mandado a mensagem, e olha só, toda essa caminhada dele, que a gente está lendo, que está acompanhando, né? Que está estudando aqui. E ele diz assim, necessitam usar a própria razão e revelar as próprias forças na concretização das bênçãos que recebemos de Jesus. Isso aqui também é uma chamada para muitas casas, né? E existe pelo interior afora, não só às vezes no interior afora, não. Nas cidades grandes existe, em que muitas vezes a casa, quem comanda é o mentor. O mentor falou, faz. O mentor falou que tem que mudar isso, muda. O mentor falou que tem que fazer aquilo, quer dizer. Então, cadê as nossas decisões, né? Cadê a responsa, como ele diz aqui, usar as nossas próprias forças, né? E aquilo que eu disse, né? Tem dirigente de casa que, quando desencarnar, passa a ser obsidiar a casa. Se antes ele ficava com tudo, a chave todinha da casa, depois que morre, desencarna, essa coisa toda, continua. E às vezes, mais complicado é que fica sendo venerado. Fulano de tal, não sei o quê, balari, balá, e aquela coisa toda, e isso traz problemas, né? E ele continua, e você reconhecerá comigo hoje que não será justo interferir não somente com a supervisão que procede de cima, da influenciação indireta e sábia de nossos orientadores, mas também nos serviços de colaboração que se processam nos círculos que nos são familiares, né? Sempre que possível, coopero com os amigos no desenvolvimento do ideal que abraçamos. Todavia, não é imperioso venham a saber de minha presença pessoal nas tarefas que lhes competem. E muitas vezes, a casa ou nós mesmos, nós somos tão auxiliados que a gente às vezes não imagina, né? Eu sei que a Célia falou assim, poxa, será que, olha, já pensou um bezerro, um caibachuta, receber alguma coisa assim, mas de repente podem ser outros amigos espirituais que talvez nos tome como tutelados, né? E que nos ame também e que venha nos ajudar, e isso é um conforto para nós. Principalmente se na nossa cabeça e no nosso coração, a gente toma a decisão de trabalhar no caminho do bem. Ponto. Pode ser, né? Quantos acontecem isso? Né, que vem nesse auxílio, como aconteceu com o irmão Jacó. Né? E olha que aí a gente para, e por um lado é importante que a gente desmistifica, no caso, ele era, né, ele com ele mesmo, era dialogador, ele era vice-presidente, ele não era vice-presidente, ele era receitista, aquela coisa toda. Ele tinha todos esses encargos aqui, todos os cargos, né, que ele pôde obter, mas ele sentiu muita dificuldade. E, às vezes, a gente observa que pessoas que, às vezes, não são nem espíritas, não necessariamente espíritas, né, mas que estão fazendo trabalhos aí maravilhosos, ou anonimamente, ou não anonimamente, ou na nossa religião, ou sem religião, não importa. Por exemplo, o trabalho que o padre Júlio Lancelotti faz em São Paulo com o povo em situação de rua. Gente, é um trabalho que eu acho que não é fácil, não. E você está ali, naquele meio ali,
sabe? Trabalhando direto nisso, né? Ele vai lá, ele briga, é perseguido, está sendo perseguido, está sendo... Nossa, mãe do céu, é algo assim que realmente... Né? Aí a gente pode parar e pensar assim, porque eu li uma reportagem dele, muito rapidinha, ele tinha um carinho muito grande pelo cardeal Arnes, é o irmão da... Como é que é o nome desse cardeal? Vê se vocês lembram. Irmão da Zilda Arnes. Era irmão da Zilda Arnes, é o cardeal de São Paulo, eu esqueci o nome dele. Eu estou... idade, né? Então, ele tinha um apreço muito grande, e esse cardeal ajudou muito a ele. Né? E é quando tem uma história, tem uma entrevista dele muito bacana sobre isso, né? Tem um período que ele sai, aí depois ele retorna, e quando ele retorna para essas lides, né? Novamente para ser padre, aquela coisa toda, é quando ele mergulha nesse mundo mesmo de auxiliar o outro e vai, principalmente o pessoal em situação de rua. E ele incomoda, né? Porque quem quer? Ninguém quer. Acha assim, quer maquiar, tira os pobres do meio do caminho, para todo mundo achar que a cidade é maravilhosa. A cidade não tem mendigos, não tem drogados, não tem cracolândia, não tem isso, não tem aquilo, só que tem. Né? Aí continua. Eu estou aqui esperando para dizer o seguinte. Fala. Eu acho que o nome do homem era Evaristo. Evaristo, não sei Evaristo Arnes. Mas no começo do livro, quando ele está vai ser acompanhado, ele e outros, vem aquela professora. Ninguém disse se ela era espírita. Pois é. No entanto, ela estava sendo aguardada em Pompas. Isso aí. E seguiu um caminho bem planado, né? De luz. De luz, né? Por exemplo, a irmã espírita, a gente está bem esperando lá, porque a gente só sabe falar, estudar e praticar nada. É mais fácil quem não tem, vamos botar assim, uma religião em si e faz ajuda, né? O semelhante, é mais fácil. Exatamente, Você não precisa de religião para ter religiosidade, ter fraternidade. É para o homem, são os homens. Aquele vídeo, Um Pálido Ponto Azul, do Carl Sagan, sei lá, Carl Sagan. E aí tem uma parte que ele fala assim, aqui de cima não se vê fronteiras, não se vê religiosidades, não se vê isso, não se vê aquilo, e é isso. A religião é para o homem, né? Ele precisa dessa religião. Importante, a espiritualidade, né? Isso me faz lembrar uma vez uma historinha que eu ouvi contar, numa casa espírita, bem pequenininha, no interior, não sei aonde aí, né? E diz que antigamente era aquela casa onde tinha a cabine de passe. E tinha um médium, né, que a fila era imensa para ele. Todo mundo só queria ir nele. E tinha uma senhorinha de vestido simples, de chinelo de dedo, na outra cadeira. Ninguém queria ir para ela. E aí um dos mentores da casa, ou alguém, virou e falou assim, mas por que não querem ir com a dona fulana? Quem está ao lado dela ajudando é Bezerra de Menezes. É porque o outro fazia castanhola, né? Dançava, fazia dança flamenca, aquela coisa toda. E o povo queria isso. E a senhorinha estava de chinelo de dedo, de vestidinho simples. Mas só que ao lado dela, o que estava ajudando no momento do passe era o doutor Bezerra de Menezes. É que nem o Guilhom falou, eu já tive várias vezes, né? Mas, às vezes, a pessoa quer... Não, o meu protetor é fulano de tal. Né? E, às vezes, a gente não consegue escutar nem o anjo da guarda. Tem hora que eu brigo com o meu... Tem hora que eu falo, não é possível, de novo. É que nem aquele personagem que tinha
De novo, aquele bebê dinossauro. De novo, quer dizer, então, se a gente nem... O anjo da guarda que está ali do nosso lado, ali, quer dizer, há tempos, séculos, está ali, a gente não escuta, né? Aí, continuando. A liberação do corpo pesado não nos exonera da obrigação de servir nas fileiras do Espiritismo com Jesus. Entretanto, podemos atuar sem nos identificarmos. Olha que bacana, né? Pode-se atuar não necessariamente identificando-se quem é, né? Aquele tal negócio. Quem é? Não sabemos, né? Alguém, é um grupo que está ajudando, está auxiliando, tá, com toda certeza, né? E ele destaca bem aqui, espiritismo com Jesus, porque agora tem espiritismo de esquerda, espiritismo de direita, espiritismo progressista, baixo espiritismo, alto espiritismo. Gente, está saindo um monte de coisa assim que cada dia mais a gente fica nervosa de ver, né? Daqui a pouco é new espiritismo, né? E vai por aí afora, né? Mas tudo por causa de nós, os homens. Porque é espiritismo com Jesus, é que nem mediunidade com Jesus. É isso, é o mestre na frente, né? Mas muitas vezes queremos fazer o espiritismo à moda da casa. E aí? Esse é o problema, né? Entretanto, podemos, como eu disse, né, podemos atuar sem nos identificarmos. Não faltam meios para a ação sem barulho, mais substancial e mais proveitosa. Atentos quanto devemos estar à vitória da ideia cristã e não ao prevalecimento indébito e provisório de nossos pontos de vista. Às vezes surge muito, a casa tal está aparecendo, o espírito tal, e não sei o que, aí forma fila em frente da casa, e vai todo mundo, corre para lá e corre para cá, e às vezes pode até ser, né? Ou pode ser aquele espírito fake. Que é bom não falar fake, né? Que agora tudo é fake, né? O espírito diz que é fulano de tal e não é. E aí? Né? A gente acaba caindo nessas armadilhas, tá? O concurso do Brasil na obra de cristianização do mundo é muito mais importante que parece. E nessa bendita contribuição há lugar para todos os servos do Evangelho, embora as divergências naturais na interpretação dos textos sagrados. Naquela época, o Guilhom já estava falando sobre isso, que sempre vai ter essa divergência, né? E aí a gente vê várias correntes querendo surgir, como querendo dizer que nós temos a razão, nós temos a verdade, e começa a querer, como diz o ditado, uma casa dividida em si mesmo, ela não sobrevive, ela cai, né? Então é a luta diária mesmo de buscarmos a união, buscarmos nos harmonizarmos. E essa harmonia ela vai ter que passar pelo estudo contínuo, como diz o próprio Allan Kardec, da doutrina, para sabermos sobre isso, né? E entendermos que os espíritos não trouxeram tudo, porque o que eles trouxeram, queimaram, eu sempre falo isso, queimaram 300 livros. Se ele tivesse trazido tudo, tinha queimado até os médiuns e Kardec também, né? E olha que foi uma luta, não foi fácil, né? Então, hoje, a gente sabe que hoje é o quê? É estudarmos, hoje é prestarmos atenção àquilo que é o que Kardec coloca, aquilo que a ciência comprovar, fique com a ciência. E é isso, né? Ele foi muito consciente quando ele diz isso. Estamos diante de agigantado esforço de educação, cuja grandeza nem de leve podemos apreciar por enquanto.
Assim, é conveniente utilizarmos os recursos ao nosso alcance em benefício da fraternidade geral, com sadio e gradativo entendimento da verdade e do máximo bem, ausentes de qualquer problema intricado e desagradável do personalismo menos digno, que somente orgulho, egoísmo e vaidade representa. É isso que a gente está conversando. Então, muitas vezes, essa divisão dentro das próprias lides espíritas, quem sai perdendo somos todos nós, né? Somos nós que vamos sair perdendo, porque o bem é o bem que tem que prevalecer, né? Então, vamos lá, vamos fazer o bem, né? Eu não aceito isso, não aceito aquilo. Paciência, qual é o bem? Né? Porque Kardec e os espíritos, em momento nenhum, disse que a doutrina espírita é a religião do futuro. Quando tem uma pergunta, que eu não sei qual não lembro mesmo, não vou lembrar mesmo, a pergunta diz assim, qual é a melhor religião? Me parece que a resposta, ele fala assim, é aquela que fizer o maior número de homens de bem. Não lembro qual é a pergunta também, mas eu lembro da resposta. Então, é aquela que fizer o maior número de homens de bem, né? É a melhor religião, né? Aí, continuando. É imprescindível esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. Eu acho essa frase tão importante, né? Esquecermos os casos pessoais para fixar a mente no espírito coletivo da tarefa redentora. Mas isso que eu estou falando aconteceu também à época quando Bezerra ainda estava entre nós. Por isso que houve a questão até do Pacto Áureo, para reunir os espíritas daquela época, já estavam querendo fazer o espiritismo à moda deles. Então, houve esse Pacto Áureo, Bezerra, como que para abraçar e trazer para o caminho, vamos botar assim como o budista diz, o caminho do meio. Nem 8, nem 80, mas o caminho do meio. E sempre vai estar acontecendo isso, né? Nós temos que ter esse cuidado mesmo. E com um sorriso que bem expressava os altos atributos de psicólogo, terminou: é preciso evitar as complicações de nossa morte. Aí eu fiquei pensando aqui, falei, caramba, é preciso evitar as complicações de nossa morte. Então, quanto mais leve a gente pegar, quanto mais leve a gente estudar, quanto mais a gente buscar entender, colaborar, se ajudar mutuamente, né? Ver o que podemos fazer um pelos outros, né? Sabermos que nós não somos uma ilha, sabermos que nós vivemos em rede, tá? Trabalhando em rede mesmo, um colaborando com o outro, um ajudando o outro, amando o outro e aceitando o outro como ele é. Que às vezes a gente quer mudar o outro de qualquer maneira, mas não. Se Deus aceita ele, quem sou eu para não aceitar, gente? Como diz Madre Teresa de Calcutá, no final vai ser entre o outro e Deus, nunca entre o outro e a gente, né? Ele vai resolver as questões dele com Deus, né? Não é ser conivente, mas entender que o outro às vezes está num ponto dele que é aquilo que ele entende. Não adianta, né? Infelizmente. E aí, nós que vamos procurar sempre estudar, pelo menos a gente tem alguns lives, assim, algumas ideias, fala, caramba, vai ser complicado, né? Para essa pessoa, quando ela tentar fazer a passagem, mas também pode ser complicado para a gente. Eu acho que estou toda prontíssima, chega na hora, não quero ir. Ou então eu vou e falo, onde é que eu estou? O que é isso? Como é que é isso? Né? Então, a gente trabalhar e trabalharmos, né? Sempre, 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 sempre. Informações da luta espiritual.
Quando indaguei se moravam ali, naquela mesma colônia de refazimento e educação a que eu fora conduzido, pela ternura da filha, responderam negativamente. Declarou Guilhom residir em plano diferente, em companhia da genitora que o aguardara além-túmulo, com extremado carinho, de onde prosseguia em ligação com os familiares inesquecíveis e com os irmãos de tarefa ainda materializados no mundo. E Schutel fixara-se em extensa organização destinada a proteger os interesses do espiritismo evangélico, no mesmo núcleo em que Guilhom fora compelido a sediar-se, atendendo ao coração. Então, os dois estavam no mesmo plano, só que um morava com a mãe, o Guilhom, e Schutel morava numa organização responsável, né, para proteger os interesses do espiritismo. Olha que espírito é esse, gente, Caibar Schutel, nossa mãe do céu, né? Ele continua dizendo, Reportou-se Guilhom, acho que eu pulei alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Vou ler. Comentaram ambos o serviço de espiritualidade a desdobrar-se em todas as direções. Reportou-se Guilhom as fundas impressões que lhe causavam as atividades de auxílio aos espíritos das trevas, lembrando com calor as sessões do grupo Ismael, em que muitos eclesiásticos, envenenados de ódio e cegos de ignorância, são conduzidos ao conhecimento cristão, e contou-nos que tantos sofrimentos e incompreensões existem nas zonas próximas à moradia dos homens, que Bezerra e Saião, autorizados à sublime ascensão aos planos superiores, haviam decidido renunciar a semelhante glória em companhia de outros missionários devotados ao sacrifício pessoal, a fim de se consagrarem por mais dilatado tempo à transformação gradual de longas fileiras de infelizes. Eclesiásticos. Por isso que, às vezes, eu sempre converso, né, e eu sempre ouvi isso, que muitos desses eclesiásticos, padres, vão nas reuniões mediúnicas. Se você não entende nada da religião, não discuta com eles. Vai perder. Então, tem que você tomar aquele que é o esclarecedor, o doutrinador, alguma coisa assim. Eu li há muito tempo sobre isso, né? Porque eles vai acabar te convencendo, o desencarnado, que você está errado. Então, o que faz é um trabalho de amor, de compreensão, de orientação, e esse trabalho que aqui ele está falando é nas trevas, que é onde está o Bezerra e Saião, que foram autorizados a ajudar a essa época, né, pelo menos do lançamento desse livro, eles faziam esse trabalho lá e com certeza ainda continuam, né, fazendo o trabalho. Tá? Se não eles, mas, vamos dizer assim, um grupo imenso ligado a eles. Né? Assim é que muitas instituições de socorro e esclarecimento são mantidas nas regiões abismais, onde a inteligência de espíritos tirânicos e sagazes estabelece a escravidão organizada, embora temporária, de grande número de desencarnados invigilantes e desviados das leis divinas, mantendo-se em mentirosas exibições de poder, qual acontece a muitos homens destacados da terra, que encarceram os semelhantes nas teias de suas criações mentais para o mal, em que se comprazem, até que o domínio supremo os revolva. Isso a gente vê muito nas obras de André Luiz e também, né, Ana Werneck, lendo
a obra de Manuel Filomeno de Miranda. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei muito dessa última obra dele. Fala muito sobre isso, desses espíritos tirânicos, realmente, e de trabalhos, de reunião mediúnica que eles faziam lá na própria espiritualidade com muitos desses espíritos. E alguns, tem uns que não tem como. Tem uns que, infelizmente, precisam e são transferidos para lugares afins, que não quer dizer que eles estão na situação que eles possam estar, que eles vão ali, mesmo sendo doutrinados, às vezes, pelo próprio Bezerra de Menezes, no caso, nesse caso, desse livro em questão, o Manuel Filomeno de Miranda vendo ali, acompanhando outros espíritos assim, né, elevados, e muitos deles não aceitavam aquela doutrinação. Por isso que tem essa tal da cidade dos justiceiros. Quer dizer, tudo é com o tempo. Que as obras, por isso que eu até tinha falado com a Vera, né? Tem essa obra, sim, tem pontos polêmicos ali, tem. Pontos para refletir muito, né? Mas, com certeza, a espiritualidade só deixa vir aquilo que a gente vai ter condições de poder suportar. Porque mesmo, pelo menos, algumas obras, não vem tudo aquilo que realmente ocorre, porque nós não teríamos como suportar. Né? Fala, Ana. Estavam falando que não gostavam, não se interessavam nos livros do Robson Pinheiro, né? Ana, o som está baixo. Tá? Melhorou? Melhorou? Melhorou. Então, alguns anos atrás, eu comecei a ler um livro dele, eu acho que foi Os Dragões. Hoje, talvez eu lesse ele todo, mas naquela época eu fiquei com medo. Realmente, eu fiquei com medo mesmo. Parei de ler o livro, fechei e acabou, não li mais. Ainda tenho ele aí, mas não li mais. Quer dizer, então, a gente percebe que esses livros mais atuais começam a trazer isso de uma maneira mais suave. Ele trouxe na paulada mesmo. Eu fiquei com medo. Mas a gente vê, entendeu, que assim eles vão mostrando, vão fazendo a gente entender, porque eles são muito inteligentes, eles têm toda a capacidade que a espiritualidade do bem tem, eles também têm. Então, é uma guerra. E pega um médium que não filtra, né? Por exemplo, muitos os livros de que Chico psicografava, mas que André Luiz mandava, mas tinha um filtro do próprio Bezerra de Menezes, que ficava como que intermediando, quer dizer, nem tudo veio, né? Porque o quê? O tempo mesmo. Hoje, por exemplo, quando eu li, eu digo a vocês, quando eu li pela primeira vez, não li todo, Memória de um Suicida, eu parei na metade. E isso faz anos. Eu nunca mais li, porque eu falei o seguinte: o dia que eu voltar a ler esse livro, eu quero estudar esse livro, eu não quero ler. Eu quero estar no grupo para estudar. Olha só, porque só aquilo ali que eu vi, eu já fiquei, imagine, né? Para mim, eu não estava ainda preparada para ler toda aquela obra. Então, eu falei, fechei o livro, eu tenho ele até hoje aqui. É o mesmo, faz anos já, né? Então, porque tudo é no seu momento exato. E as palavras, elas vêm tranquilas, ela vem suave, porque muitas vezes você impressiona uma pessoa meio pirada, pega um livro, lógico, André Luiz fala dos dragões, ele cita alguma coisa sobre os dragões muito pequenininho, mas aí você saber tudo aquilo ali, por exemplo, Libertação, é um livro maravilhoso, o trabalho que é feito, né? A gente vai também estudar esse livro, mas tudo é o seu momento. Eu não posso
por exemplo, pegar alguém que esteja com problema e dar para ela o livro Libertação. Não tem como, né? Só um pouquinho, gente. Espera aí. Então, aí a gente tem que parar e pensar nisso. Deixa eu ler para a gente terminar pelo menos esse item, para não ficar no meio do caminho. Bem, onde eu parei? Alguém, por favor? A ação contra o crime. Tá. A ação contra o crime e contra a ignorância nas esferas que rodeiam a experiência carnal é vigorosa e incessante. Destacou a necessidade de maior aproveitamento das lições que o Espiritismo oferece às criaturas e explicou que a obra social que a nossa doutrina consoladora vem realizando no Brasil constitui valioso esforço de vanguarda, de vez que em muitos centros de evolução planetária, a solidariedade humana com entendimento e aplicação das bênçãos divinas somente é suscetível de intensificação nos círculos de trabalho além da morte do corpo. Encareceu que o espiritismo evangélico é chamado a desempenhar imenso apostolado de libertação da mente humana, encadeada aos mais escuros e asfixiantes preconceitos que operam a prisão e a moléstia de milhões de almas. Salientou que não vale morrer sem a regeneração íntima, porque ninguém avança um palmo no caminho da eternidade sem luz própria. Daí, continuar acreditando que o maior serviço prestado à doutrina é ainda o da própria conversão ao infinito bem. Quer dizer, o maior serviço prestado à doutrina é a nossa conversão ao infinito bem, né? Os fenômenos que costumam preceder a mudança das atitudes mentais no terreno das convicções, outra finalidade não trazem senão a de sacudir a consciência, despertando-a para a responsabilidade ante as leis universais. Com a perda do instrumento de carne, não havíamos penetrado um sistema de acesso indiscriminado ao reino divino, e sim no esforço de extensão desse reino na Terra mesmo. Agora que nos achávamos em outra região vibratória do planeta, poderíamos aquilatar a extensão da luta. Era tão comum renascer na matéria física quanto morrer nela. E, se a paisagem das esferas felizes era uma realidade atingível, não é menos imperiosa e verdadeira a obrigação de nos aprimorarmos, a fim de merecê-las. Quando o homem compreender a grandeza da vida e a retidão da justiça, então o quadro terrestre se modificará, orientando-se invariavelmente para o bem supremo. Nossa, a gente vê que responsabilidade, né, gente? Caramba! E aqui, quando ele fala, né, que é a questão do trabalho no bem, né? É que para nós o maior serviço que nós prestamos à própria doutrina espírita é o nosso trabalho no infinito bem. E estamos aqui, né? Vamos, apesar de que tem só um pedacinho, né? O que vocês acham? Né? Só falta. Continua. Continua. Que aí a gente acaba, né? Noite Divina. Qualquer coisa, se tiver mais comentários, a semana que vem a gente faz o comentário. Fim da palestra instrutiva e longa, Guilhom e Schutel convidaram-me a visitar o Rio, junto deles.
O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, aqueceu prontamente. A excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Despedi-me de Marta pela primeira vez, após haver ingressado na experiência nova. E me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pelas paisagens encantadoras. Algumas centenas de crianças brincavam sob as venerandas árvores do parque, amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas no fundo daquele júbilo com que se davam as mãos umas às outras em graciosos cordões, quais coros de anjos, repontava. Alguém está com o microfone ligado, está voltando, está com som. Repontava manifesta saudade das afeições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. As melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Guilhom indicou-me os pequeninos saltitantes e comentou: para as mães angustiadas dos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos. Carros fulgurantes, muito diversos dos que conhecemos no mundo, adornados de flores radiosas, passavam, não muito além, celeremente, talvez em busca de esferas próximas. As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Pusemos-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma interrogação que procurara calar desde o princípio. Guilhom, exclamei hesitante, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Informou meu companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior, adiantando, porém, que, provavelmente, seria Bittencourt, o mensageiro de amizade, que viria do mais alto trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção no grande templo. Reconfortado e feliz, decidi esperar. E eu acho que é depois, ou alguma coisa, ou antes, que fala no 30º dia, né? Quer dizer, então, tem todo aquele plano, né, para ele vamos dizer assim, se equilibrar, né? Aí ele vai vendo, ele vai ter aqui, mais à frente a gente vai ver lugar que ele vai entrar, e teve, né? Acho que foi no capítulo anterior, ele queria entrar num lugar e falaram, não, você ainda não está preparado para entrar. Acho que era numa igreja, né? Ou num templo, alguma coisa assim. Acho que fala no capítulo anterior, né? Então ele foi impedido porque ele ainda não tinha condições. Eles estavam fazendo alguns resgates, alguma coisa assim. Né? Ele ainda não estava preparado para tal fim. Né? Quer dizer, então, a gente ir trabalhando, estudando, nos trabalhando cada dia, né? E chegamos na nossa hora. Alguma colocação? Quem deseja colocar alguma coisa a mais? Vera? Olha. Eu fiquei o tempo todo desse capítulo. Não sei se vocês estão me ouvindo, tá? Então, fala. Então, eu fiquei me lembrando, porque ali ele fala de Caibachuta, né? Ele foi recebido por Bezerra. Então, só personagens assim, de alto nível. Mas passou pela minha mente, durante esse tempo todo, vários companheiros nossos que estão no plano espiritual e que eram trabalhadores aqui, empenhados em auxiliar as pessoas.
não só espíritas, me passou pela mente tantas pessoas, a Dalila me passou. A minha mãe, que era uma pessoa extremamente generosa, fiquei pensando, minha mãe está em alguma falange aí ajudando. Eu lembrei da Celi, nossa querida Celi, que era lá do José o Carpinteiro, uma pessoa pronta sempre para tudo. Aí foi me passando várias pessoas que já estão no plano espiritual, Maria Lúcia Aragão, Tia Vera. Tia Vera. Ela é uma trabalhadora. Foi passando, não é? Aí eu fiquei pensando, eles estão envolvidos no trabalho. Também. Também. E quem disse que eles não foram recebidos por esses espíritos? Não são perfeitos, estavam, né, buscando melhorar também como nós, e chegaram lá, tenho certeza que estão envolvidos no trabalho. Com toda certeza, com toda certeza. Com toda certeza foram recebidos por amigos espirituais, ligados por, vamos dizer, que seja a Bezerra, que seja a Jesus, que seja a quem for, porque às vezes, eu não sei se é tia Vera, mas se ela tinha essa coisa com Bezerra de Menezes, não lembro. Mas por que não? Isso aqui é só um exemplo, a gente não sabe. Né? Claro. Paulo, acho que Paulo foi recebido por Jesus, né? Paulo de Tarso. Nossa! Não, e a gente não tem que ficar pensando em ser recebido por personalidade. A gente pode ser recebido por esses nossos amigos que estão lá já. Com toda certeza, com toda certeza. Que já devem estar pensando, né, em receber, em nos receber. Entendeu? Já estão abertos e já devem estar próximos, nos incluindo. Não, próximo de mim, não, próximo de você. Não, agora não. Não, nos incluindo, não é para levar para lá. Não. Ô, Verinha, a Dalila está em trabalho na nossa casa. A Maria Lúcia também. Já viram Maria Lúcia? Nós, da evangelização, ela está sempre presente. Só um pouquinho. Verdade. Então, mas é isso que eu estou falando, que a gente fica tão coisa, foi recebido por Guilherme Ribeiro, não sei o que lá. Eu pensei só nos meus amigos que já estão lá no plano espiritual, cada um no seu trabalho. Eu tenho certeza disso. Olha, a minha tia vai fazer 100 anos. Antes, agora ela já está um pouco misturando as estações, mas ela falava sempre que a outra tia, que era muito católica, uma pessoa que vivia na igreja, uma pessoa boa pra caramba, minha outra tia Lourdes, que já partiu há muito tempo, ela falava, sabe quem esteve aqui? Lourdes. Veio orar comigo. Ela estava indignada porque estavam falando mal de Maria. E ela contava as coisas, sabe? Aí eu ficava escutando, eu prestava muita atenção. Os meus primos achavam engraçado e falavam assim, porque escutavam ela falar com a minha tia desencarnada. Aí um deles perguntou, mas você escuta a resposta? Aí ele, graças a Deus, não. Porque ela conversava com a minha tia, entendeu? E isso é porque ela está próxima, ela estava ali auxiliando a outra, né, a cunhada, com orações. Você vê, ela é uma trabalhadora, sempre foi do bem, e vai continuar, não era espírita, era católica. E como muitos nós temos por aí, né? Com certeza, muitos. Nós entendemos o seguinte, que mesmo aquele que talvez tenha cometido atos tão indignos, mas ele tem a guarda dele, né? Agora vai depender como é que ele vai ser recebido. Como é que ele desencarnou, né? Dizem que nas UTIs, né, quem tem muita evidência, às vezes nas UTIs ficam muito cheios de espíritos que não querem sair, porque alguns veem desafeto deles. Então, diz que o trabalho da UTI, né, eu estava lendo certa vez sobre isso, é um trabalho muito sério, que alguns desencarnam, né? Eu até me lembro que eu comecei a assistir uma série, esqueci o nome, é um médico que entra em coma, ou não sei se ele como ele morre, eu não lembro.
E aí faz esse trabalho dentro da UTI. E aí ele vê que espíritos desencarnam e ficam dentro da UTI. Porque tem espíritos lá fora que fica chamando, às vezes são amigos espirituais, às vezes são os inimigos. Ei, vão, sai, estou te esperando aqui, não sei o quê. Quer dizer, então, conforme a gente está vivendo, vai ser assim o nosso desencarne. Né? Agora também, Rosângela, a gente tem que ver que esses espíritos que ficam por aqui, presos aqui, são espíritos que ainda não aceitaram a morte. Sim, com toda não certeza. Não quer dizer que estejam trabalhando no bem, não. É gente que ainda não entendeu, que morreu e que a vida continua. É gente que acha que a vida acaba no túmulo e que ele se vê vivo, então ele não morreu. Pois é. Agora, eu vou comentar que é muito comum a gente na casa espírita vendo companheiros espíritas de longa data que não gostam de falar de morte. Ah, sim. Diz que atrai. Ai, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Não faz morte, não. Então, que diabo de espírito é esse? Ué, mas tem espírito que tem medo de espírito. Eu sempre falei para vocês que eu fazia o trabalho lá no CEOI há muitos anos. Nossa! Aí, quando a gente terminava o trabalho, um falava, me espera, hein, me espera. Porque apagava a luz e ficava tudo escuro. Gente, a gente morria de rir, porque era engraçado, né? Você bate o pé, se deixar, ele sai correndo. E tem mesmo, né? Gente, hoje a gente passou bem a nossa hora. Alguém mais quer fazer alguma colocação? E eu esqueci de tomar meu remédio. Marisa. Rosângela, desculpa eu te interromper. Você leu até onde? Terminou o capítulo? Terminei. O próximo capítulo é o 13. Ah, tá ok. Desculpa, eu fui atender minha filha, porque a sogra dela está com Covid, foi internada no CTI agora de tarde. E ela estava me dando aqui informação. Tudo bem. Não está entubada ainda não, mas está no oxigênio. Mas é do grupo de risco mesmo, diabética, hipertensa. Então, está assim, todo mundo meio... Sim, com certeza. Com certeza. Aquele casal, aquele rapaz melhorou? A Lucia e o Márcio, ele está com algumas sequelas, né? Ela teve um probleminha, foi ao médico. Hoje eu falei com ela, então voltou e vamos ver. Ela foi fazer exame de novo, né? Mas ele ainda está muito fraco, ainda precisa de bombinha, sente falta de ar e está muito trêmulo. Ele está com sequela neurológica. E fora o problema do fígado, né? Que eles estão com um momento marcado só para fevereiro. Costuma deixar realmente muita sequela. Eu tenho uma amiga no Rio, que ela é professora de educação física e tem todo o condicionamento físico. Na primeira vez que ela pôde sair de casa, ela não conseguiu dar 2 voltas naquela pracinha Xavier de Brito, que aquilo fazer caminhada de quilômetros, trilhas. O cansaço que fica é algo assim muito intenso mesmo. Bem, então podemos terminar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Vamos terminar então. Ana Werneck, você faz a nossa prece de agradecimento, por favor. Já nem fez, não. Pensei que eu tivesse feito. Não. Mentaliza a sogra, tá? Qual o nome dela? Nazaré Dias da Cunha. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, nossos anjos da guarda, por termos essa oportunidade de estudarmos juntos, de tantos esclarecimentos e de tanto apoio que nós temos. Vamos pedir por todos aqueles que estão padecendo através desse vírus, pela sogra da filha da nossa companheira, que ela possa se recuperar, se restabelecer, sempre amparada, né, pelos bons espíritos, que eles sabem realmente o que é melhor para nós. Vamos pedir por todos aqueles que, além
do problema da Covid, ficam com as sequelas. Todos aqueles também são sofredores por outros motivos, outras doenças, sejam eles em hospitais, presídios, asilos, orfanatos, na rua, em suas próprias residências. Que Deus os abençoe, os ilumine e os dê forças para que eles possam continuar na caminhada. E assim te agradecemos por tudo. Graças a Deus. Um pouquinho, deixa eu... Boa noite.